Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, que sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. O domínio assírio terminou, e a Babilônia tornou-se a nova potência mundial. Os babilônios haviam derrotado a Assíria, depois o Egito, e agora cercavam a pequena nação de Judá, cuja condição espiritual era de flagrante adoração idólatra. Jeremias foi chamado para pregar a mensagem do julgamento eminente de Deus durante os 5 últimos reinados de Judá, período de 40 anos. Mas a pecaminosa Judá não queria se arrepender, então o Todo-Poderoso usou os babilônios como instrumentos do seu julgamento. Entre os contemporâneos de Jeremias estão os profetas Abacuque, Sofonias e Ezequiel. Jeremias nasceu em Anatote, pequena vila a quase 5 quilômetros a nordeste de Jerusalém, no tempo do rei Manassés, o rei mais perverso de Judá. Filho do sacerdote Ilquias, Jeremias permaneceu solteiro sua vida inteira. Depois de ser chamado para o ministério profético, Jeremias foi acompanhado por um homem chamado Baruque, responsável por copiar e proteger as mensagens dos profetas durante 40 anos. Jeremias apelou para que seus conterrâneos se arrependessem e evitassem assim o julgamento de Deus pelas mãos de um exército invasor. No tempo do rei Josias, houve um breve período de reformas, porém, depois de sua morte, Judá voltou aos caminhos antigos e não se arrependeu, tornando a invasão certa. Jeremias então insistiu para que a nação não resistisse à invasão da Babilônia, pois isso levaria a uma total destruição. Ele ainda profetizou sobre o tempo do cativeiro de Judá no exílio. Outra vez, o povo não escutou. Após a queda de Jerusalém, em 586 anos a.C., Jeremias foi obrigado a ir com os fugitivos remanescentes para o Egito. Diz a tradição que, quando o Egito foi invadido pela Babilônia, Jeremias foi levado para lá, depois de escrever seu canto fúnebre, Lamentações, e terminou seu livro de Jeremias. O cenário. O chamado de Jeremias. O Senhor deu ao sacerdote Jeremias muitas mensagens ao longo de 40 anos. A primeira delas estava relacionada ao seu chamado para o ministério profético. O Altíssimo informou ao profeta que ele havia sido separado para a obra antes de ter nascido. Seu especial propósito foi levar impopular mensagem de julgamento para o povo de Judá. Deus garantiu-lhe que, mesmo se o povo resistisse aos avisos, ninguém prevaleceria contra ele. Os vizinhos de Jeremias. Jeremias era impopular e odiado por todos, até em Anatote, sua cidade natal. Para sua tristeza, o Senhor lhe revelou que seus vizinhos de Anatote estavam conspirando para matá-lo por causa de suas pregações contra a idolatria. Profundamente abalado, Jeremias pediu a Deus que julgasse aquele povo por sua descrença, e ele garantiu ao profeta que puniria os cidadãos de Anatote com a invasão iminente pela Babilônia. O desânimo de Jeremias. As emoções de Jeremias afloraram quando ele viu a grande hostilidade e a falta de arrependimento do povo de Judá. Em um momento de autocomiseração, Jeremias desejou nunca ter nascido, mas Deus lhe reafirmou sua proteção. O profeta de novo lembrou o Senhor da sua fidelidade, seu amor, sua separação do mal e sua solidão. Depois, embora já tendo sido tranquilizado, pediu-lhe que não o reprovasse. O Altíssimo repreendeu Jeremias por sua autocomiseração e o orientou a arrepender-se e retomar o alvo como seu porta-voz. A vida pessoal de Jeremias. Jeremias não deveria casar-se nem ter família por causa do terrível futuro reservado para Judá. Tampouco deveria prantear a morte de amigos ou participar de alguma celebração. Ele precisaria passar a vida proferindo palavras de condenação sobre o pecado das pessoas, fazer o povo saber que a sua geração só veria a morte. Não é surpresa que aqueles que ouviam essas palavras o odiassem e o deixassem isolado e só. A confiança de Jeremias. Os sentimentos de Jeremias sempre variavam entre desistir, ser encorajado, pedir ajuda, adorar a Deus e ceder à depressão. Frente ao ódio, ao ridículo, à perseguição e às ameaças de morte que lhe eram dirigidas, Jeremias somente podia ser sustentado pelo seu relacionamento com o Senhor, que lhe dava confiança e o ajudava a manter a mente e o coração focados em Deus. A esperança de Jeremias. Nem todas as profecias de Jeremias tinham a ver com o julgamento sobre Judá. Ele também gerou esperança
esperança com a profecia da nova aliança com Israel, Deus prometeu que algum dia faria aliança com Israel, não escrita na pedra dos 10 mandamentos, mas gravada no coração deles pelo Espírito de Deus. O retrato. Jeremias viveu um tempo de apostasia em Judá. A nação havia abandonado o Senhor e estava muito ressentida com os repetidos alertas do profeta sobre o juízo vindouro pelos pecados. Suportando a hostilidade, Jeremias passou 40 anos proclamando com fidelidade as palavras e foi totalmente rejeitado por seus vizinhos e compatriotas. Sozinho na maior parte da vida, ele se voltou para o Senhor diante de quem derramava o coração, expressando raiva pelo fato de o povo rejeitar os alertas, lamentando o julgamento vindouro e agonizando por causa da visão da destruição de Jerusalém. Deus encorajava Jeremias continuamente, mas não permitiu que o profeta retrocedesse em seu desconfortável ministério. Grande pesar pelo povo deu a Jeremias o título de profeta chorão. Lições de vida de Jeremias. Sentimentos de inadequação não são desculpa para se deixar de responder ao chamado de Deus. Jeremias se considerou muito novo e inexperiente para ser usado pelo Senhor, mas ele prometeu ser com seu servo e dar-lhe as palavras que precisavam ser ditas. Você não deve permitir que sentimentos de inadequação o impeçam de seguir o chamado para a obra do Altíssimo. Se ele tem um serviço para você, providenciará os recursos para que seja executado. Siga em frente. As dificuldades são inevitáveis, mas Deus promete nos guardar. A vida de Jeremias era cheia de adversidades. Ele foi ignorado, odiado, ameaçado em várias ocasiões e sofreu perseguição contínua. No entanto, por depender do amor de Deus, Jeremias permaneceu firme. Talvez você nunca tenha de enfrentar o nível de perseguição experimentado por ele, mas você ainda pode aproveitar as mesmas fontes que o Senhor disponibilizou para o profeta. Em vez de concentrar seus pensamentos, suas orações e sua energia em sair das dificuldades, usufrua dos recursos divinos para que você seja guardado ao passar por tribulações. O seu coração deve bater com compaixão. O Altíssimo orientou Jeremias a pregar uma mensagem de juízo. Essa tarefa já era dolorosa o suficiente, mas o profeta também foi obrigado a observar o sofrimento da sua nação por causa da falta de obediência do povo à mensagem. Ele ficava angustiado ao ver a rejeição das pessoas e o sofrimento que adivinha nisso. Quantas vezes seu coração se entristece pela rejeição dos membros perdidos de sua família, dos amigos e dos vizinhos? Peça ao Senhor que lhe dê um coração quebrantado como o de Jeremias, a fim de que você sinta mais profundamente a necessidade de dividir o amor e o chamado de Deus e o arrependimento.